Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde, hoje um pouquinho diferente, entrevistando o pastor José Carlos Alvarenga, pastor Alvarenga, sobre a expectativa do paciente em relação ao médico. E no fim do último bloco, nós falamos verdadeiramente a diferença no tratamento do paciente particular, do paciente SUS, pastor. É uma boa pergunta. Bom, eu posso dizer porque já fui atendido tanto... Nas duas circunstâncias. Nas duas circunstâncias, né? Eu volto àquela temática do anterior, onde nós estávamos falando sobre as dificuldades. Hoje se fala bastante, né, sobre humanização no atendimento, não só na área médica, mas em todas as áreas. E é claro que há um esforço para que realmente as pessoas possam ser bem atendidas e possam obter melhor qualidade nesse atendimento. Agora, eu penso que nós temos que considerar a primeira questão de princípios e do próprio médico em si. Né? Existem pessoas que, com tempo ou sem tempo, elas não vão, infelizmente, elas não vão atender bem. A gente sabe que isso pode acontecer e existem pessoas que, independentemente do tempo, elas vão procurar atender bem. Agora, eu penso que há uma diferença, sim. Né? Há uma diferença e isso talvez tenha até a ver mesmo com a questão do mercado na área de medicina, na questão econômica, mas que a gente percebe uma diferença realmente de uma consulta particular né, para uma consulta pelo Sistema Único de Saúde, percebe-se. Agora, penso eu que deve ser mais pelo fato mesmo do número de pessoas. Né? Eu não sou médico, mas o que eu percebo é que às vezes o médico ele tem num curto período de tempo, ele tem que fazer vários atendimentos. E isso complica um pouquinho na hora de... É comum, a gente tem, assim, no convívio com as pessoas, né, em todo lugar que você vá, de uma maneira geral, as pessoas querem do médico uma atitude intocável, do ponto de vista de relacionamento humano. Eles se esquecem que o médico é humano também, né? Mas uma das coisas que eu sempre defendo, eu sou professor, curso de medicina, tenho experiência, a gente lida com aluno, lida com enfermeiros, né? Lida com pacientes, familiares de pacientes. Hoje nós estamos vivendo uma fase com os nossos recursos audiovisuais terrível, né? Você chega numa enfermaria, por exemplo, com o acompanhante às vezes um tanto quanto insatisfeito porque teve dor, não foi atendido na hora, tá? Você chega, a gente tem a identificação, ele tira a fotografia, ele filma, ele olha, ele faz daqui, dali, como se você fosse um bandido até, né? E o médico já é experiente, acostumado a esse tipo de coisa, você fala o que a senhora está precisando, o que é o problema, enfim. Mas de uma maneira geral, a grande parte da população já olha o médico com alguma reserva e alguma desconfiança. Mas isso para dizer, pastor, que eu, Luiz Ovando, né, junto com aqueles que você pode influenciar, eu digo sempre que o médico, independente da circunstância de trabalho, é um indivíduo privilegiado, porque ele conseguiu chegar e passar ao longo da vida, através de um curso universitário, abraçar uma profissão que faz muita diferença no meio social, e ele precisa ter claro isso. Porque se ele não tiver claro isso, essa profissão não vai ajudar muito. E aí vem a questão que a gente falou do particular, como o senhor disse. Tendo tempo ou não tendo tempo, alguns vão atender muito bem, outros vão continuar atendendo de forma ruim. E eu insisto sempre que o médico é o topo da cadeia moral e ética. Independente de qualquer situação e em qualquer circunstância, ele tem na frente um indivíduo totalmente vulnerável e dependente dele. O médico é o topo da cadeia ética moral, né? E isso é uma exigência que eu tenho feito junto aos alunos e aos colegas com quem a gente convive. E infelizmente isso às vezes não é muito bem recebido, porque a coisa entra numa vulgaridade de situações em que infelizmente acredita-se que porque ganha pouco, você tem que fazer mal feito. E eu acho que o médico chegou num ponto que ele não pode se enveredar por esse tipo de
conceito nem de referencial. Então, eu creio que essas situações que nós temos vivido na medicina, infelizmente, elas estão muito mais relacionadas à formação, valores, do que verdadeiramente condições. Porque condição nós podemos criar e modificar, né? Não tem jeito, você pode modificar. Você pode ir para um local onde não há absolutamente nada, mas os seus valores de boa atenção àquele indivíduo que é dependente, que está totalmente vulnerável, não precisa obrigatoriamente de dinheiro, inicialmente, e nem precisa de luxo, né? Essa é uma outra coisa que se confunde. Acredita-se que o bom atendimento passa obrigatoriamente por uma série de rituais dispensáveis, né? De luxo, de aparência, de beleza e tal, quando na verdade simplesmente aquela interação que o senhor falou, da expectativa em relação ao médico, é muito mais interessante, né? O senhor lida com pessoas, né, do ponto de vista espiritual, teológico, e a gente percebe que as pessoas têm uma linhagem material e têm uma linhagem espiritual, né? O que verdadeiramente faz a diferença para a pessoa? Da onde ela tira os recursos espirituais e de onde vem a fonte material? Essa pergunta o senhor não vai responder agora. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.